Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a economia na construção civil, que é um dos fatores que encarece o preço das obras, encarece tanto para o proprietário que está construindo, quanto para as pessoas, para os clientes que compram imóvel. Os fatores que mais encarece na construção, encarece a obra, em geral é os impostos. Tá? Os impostos, quando você faz hoje, dá um exemplo de uma casa de média de 80 a 100 metros quadrados, o valor dos impostos é equivalente ao valor da mão de obra para construir. Tá? Estou falando mão de obra, os valores que o profissional recebe. Eu não estou falando sobre os impostos que a gente paga os encargos que acrescenta no salário dele. Ou seja, ele não recebe, mas que a gente paga de imposto. Né? Então, o imposto global. Tá? A gente paga os encargos que a gente paga para o município, para o Estado e para a União, que é a Receita Federal. Tá? Então, esses são os encargos que mais encarecem na construção civil. Segundo, vem o desperdício de material. Tá? O desperdício de material, ele faz a diferença no custo final da obra. Porque, por exemplo, se você aplicar um material de primeira qualidade e você não desperdiçar nada, isso vai baratear o valor da obra, do custo final, em média de 1 a 2%. Tá? Isso já é muito. Né? No imóvel que custa aproximadamente 350 a 400 mil reais, isso faz a diferença, né? Então, ou seja, que a gente pode abater no custo final dessa obra. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente vende o imóvel caro, porque é uma opção da gente vender caro. Não, é uma falta de opção. Porque se nós vender o imóvel mais em conta, mais barato, se nós tiver condição de fazer isso, a gente está facilitando a vida do consumidor. A gente gira mais, a gente tem mais fluxo então de capital, porque a gente vai vender mais. E você ganha mais, exatamente, que eu já estou entrando na área da economia, né? Não é o projeto, não é bem isso, é porque eu vou me espichando e vou entrando em outra área, então. A gente está falando hoje do desperdício material. Mas exatamente, uma coisa vai coincidir com a outra, então, né? Então, ou seja, não tem como você desviar o custo de uma construção se você não incluir a economia também, né? O valor final, aquela coisa toda, né, que vocês sabem. Então, se você desperdiçar qualquer material que você economizar, no caso, então, você está barateando a obra. Isso é bom. Você passa a ganhar mais, o consumidor passa a ter um ganho no custo final da obra, que ele vai pagar menos por isso. Então, e não é difícil. Se for pensar assim, você selecionar os seus colaboradores, você conversar com ele, explicar para ele que no custo final da obra, se você tiver algum lucro, no meu caso, eu fiz isso aí, faço, dependendo da situação, que divide então para isso. Então, se você tiver um avanço na obra que você terminar antes do prazo que a gente previu, antes do prazo previsto, e você concluir aquela obra, geralmente eles têm um bônus por isso. Então, isso é dividido, por categoria no caso, né? Esse bônus é dividido. Tá? Antes do imóvel ser vendido, esse bônus já é dividido já, então. Se você, por exemplo, então, se você economizar, você começa a economizar, por exemplo, pesquisar preço, isso é muito importante. Isso às vezes acarreta numa diferença de preço de até 30% em material, alguns tipos de material. Então não faça cerimônia, não fique com vergonha de sair pesquisando preço e questionar preço. Procurar promoções então e fazer uma barganha. Por exemplo, você precisa de um X de material. Vamos partir do princípio que você precisa de 200 sacos de cimento. Tá? Então você vai lá, fica esperando. Você vai lá, se você não tiver preço, você compra 1, 2, 3, o que você for usando diariamente. Até chegar uma hora, que chega, sempre tem, todos os meses existe essa promoção de material, você vai lá, você compra 200 sacos de cimento, por exemplo. Em 200 sacos de cimento você economiza aproximadamente, muitas vezes na promoção, R$400. Já faz uma diferença, né? Se você vai, por exemplo, você vai comprar a cobertura da casa, então.
Até aqui a gente não encontra, na nossa região, a gente não encontra promoções de madeira. Não tem concorrente quase, né? E a madeira em si é muito cara. Mas como a gente não usa tanto as madeiras assim, da cobertura, então dá para a gente passar por essa, né? Já a cobertura em si, o telhado, existem várias lojas de material de construções aqui na minha cidade, que você pode barganhar o preço. Você faz lá, bom, preço de tantas peças, então. Vou pagar à vista. Que o principal é isso aí, você pagar à vista. Na construção civil, que você é um empreendedor, você não pode fazer, por exemplo, como em outros setores, você fazer crediário. Isso na realidade não existe. Porque você não tem, e nem financiamento. Eu não trabalho com financiamento. Eu trabalho, sou pequeno, mas eu trabalho com capital próprio. Tá? Se você fizer financiamento, você não sabe quando é que você vai vender um imóvel. Eu estou trabalhando nesse imóvel aqui, que vocês estão vendo aqui no fundo, faz 7 meses. Nós ainda temos para frente ainda, eu acredito, até finalizar ele, uns 4 meses então. Aí, depois de ter finalizado, a gente tem toda a fase de documentação, tramitação da documentação. Você não sabe quando é que você vai vender esse imóvel. Se você tiver um financiamento bancário, você vai pagar juros, E se você passar um ano para vender o imóvel, e aí, quanto é que não está o juro? Você perdeu todo o seu lucro e você não consegue sobreviver. Então, é mais ou menos por aí. Então, a economia é importante. Os meus colaboradores aqui, eu passo para eles o seguinte, que a gente se aproveita tudo. A gente se aproveita aqui, alguns colegas da construção civil vai dizer o seguinte, esse cara que se diz aqui da minha região, chama-se mão de vaca. Nos outros estados do Brasil, eu não sei como é que chama. O cara quando economiza tudo, né? Eu faço o seguinte, além de eu fazer de tudo, eu sou faz tudo na obra, ainda tem um setor que é exclusivamente meu e do filho. É desentortar prego. Você vai dizer, pá, tá de brincadeira, desentortar prego. Mas se você for pensar o seguinte, tem um porquê. Se você deixar prego na obra, então, isso vai causar acidente, em tábua, por exemplo. As tábuas, nossa, eu estou falando do material em geral, eu estou especificamente falando dos pregos. Então, você deixa as tábuas, você desmonta as caixas. E aqui atrás vocês estão vendo, tem caixa que está montada ainda, né? Já tirou as escolas dessa lá, já tem 30 dias. A gente já desescorou ela, sexta-feira, que foi antes de ontem, né? Ontem foi sábado, hoje é domingo. Eu estou na obra hoje, hein? Não estou trabalhando, mas vim gravar esse vídeo aqui especialmente para vocês. E aí a gente aproveita os pregos. Então essas tábuas, imagina, essas tábuas com prego, se você deixar no chão, jogar em algum lugar, ela vai provocar um acidente, né? Causar um acidente em alguém. Esse acidente vai ter um custo para nós e principalmente para a pessoa que se machucou. Isso não é nada bom, nem para mim, nem para ninguém, né? Então vamos cuidar disso aí. Então todas as tábuas que vão tiradas das escolas, então da caixaria, se você for ver essa tábua que está atrás de mim aqui, é uma tábua velha, vocês estão vendo, né? Uma tábua velha. E você, tá, peraí, madeira velha, sim, a gente aproveita as madeiras também até não dá mais. A gente passa um impermeabilizante nela, para ela não grudar na parede, nas caixas, as caixas ficam boazinhas, a caixaria, depois eu mostro o vigamento para vocês. Não, você já deve ter visto em outro vídeo. Aqui atrás de mim tem, mas não tá dando o vídeo para você ver. Fica a caixaria perfeita, a vigamento, porque ela se descola automaticamente. Nós não temos dinheiro para comprar as caixas, a madeiramento impermeabilizado, o que, né? Veio com plástico assim, aquela coisa toda, vocês sabem, né? Então nós não temos dinheiro para isso, então aproveita isso aqui. E os pregos, nós tiramos todos os pregos, desentortamos e reutilizamos eles de novo. Até chegar uma hora que é prego que tu não tira mais. No telhado, por exemplo, tu coloca ele lá, tu não vai tirar mais. Na caixaria tem os pregos que tu bota para segurar a caixaria, que tu não tira mais também, fica no concreto. Esse é o tipo de prego que é desperdiçado. Desperdiçado não, ele fica lá para sempre, então não vai provocar acidente. No nosso caso, é aproveitar os pregos também, lógico, que a economia é tudo, em todos os setores de qualquer empresa, né? E para não provocar acidente. Então, quando ele ficou lá fixado, nós perdemos o prego, mas em compensação, ele não vai provocar mais acidente. O resto da eternidade, né? Lá ele vai se filiar dentro do concreto, ou no madeiramento, que não vai desmanchar mais, madeiramento de telhado, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, desentortamos os pregos. Arame queimado, você vai dizer, esse cara é difícil com ele, então. Mas o arame queimado, pré-cozido, que a gente chama, né? Aqui na nossa região, mas se chama arame queimado também, é conhecido como isso. Então todo arame de caixaria que a gente ata, ou qualquer coisa que a gente ata, nós reaproveitamos ele todo para ferragem. A ferragem fica lá, né? Para sempre também. Então nós não desperdiçamos materiais. Aí você vai pensar, tá, mas não sai melhor comprar novo e desperdiçar? Sim. Se você pensar nas situações que nós se encontramos agora, dificuldade de tudo, desperdício de materiais, ou jogar material no meio ambiente para ajudar a poluir mais o meio ambiente nas situações que nós estamos, né? Desastre catastrófico que nós temos aí tudo por causa do meio ambiente.
Então nós não desperdiçamos nada, nós não jogamos cal fora, nós não jogamos cimento fora, nós não jogamos resto de material. Hoje, por exemplo, meus colegas, muitos deles vão dizer o seguinte: mas esse cara é chato, não dá para trabalhar com um cara desse. Dá sim, porque o momento que estão fazendo, por exemplo, você está... Dá um exemplo, aqui nós usamos argamassa, em alguns lugares por aí que eu sei, usa um produto que se chama arisco. Né? Não é arisco esse de churrasco, tá? É aquele arisco que aqui a gente não conhece o que é arisco, mas lá na minha terra conhece sim como arisco. Eu nunca usei ele porque quando eu vim trabalhar já fui aqui com a argamassa pronta, né? E ou seja, lá eles usam o arisco. Então, ou seja, lá, por exemplo, eles tiram do meio ambiente, como nós tiramos a areia aqui também. Então, vamos reutilizar. O que nós fazemos aqui? Se a argamassa, por exemplo, cai no chão todo aqui, como vocês estão vendo aqui, isso aqui não dá para vocês verem direito, mas aqui é varrer toda sexta-feira, ou todos os dias. Quando o funcionário, o colaborador não tem tempo para estar com tempo disponível, está sobrando tempo para ele, então ele vai varrendo, vai isso aqui tudo. E no final do dia passa numa peneira bem fininha. Aquilo é reutilizado, como areia, por exemplo. Não para concreto, mas nós usamos para argamassa de novo para assentamento de tijolos. Nós botamos ela, misturamos cimento nela, e aí reutilizamos. Então nós não desperdiçamos. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma obra nossa, vocês não vão ver madeira jogada fora, vocês não vão ver resto de cimento jogado fora, vocês não vão ver brita, vocês não vão ver tijolos quebrados jogados fora, vocês não vão ver argamassa jogada fora. A nossa obra é exatamente desperdício, não posso dizer zero, né? Porque tem algumas coisinhas, pedacinho de madeira desse tamanho que você às vezes não usa, resto de piso, esse é um problema nosso hoje, seríssimo então, que você desperdiça muito piso, recorte de piso que você não tem como usar. Às vezes a pessoa diz, não, faz um piso aí, como se, pô, desenhado, então não, para nós não funciona isso aí, a gente faz o imóvel até para tu reutilizar, mas não compensa pelo valor da mão de obra, tá? É muito tempo você fazer uma coxa de retalho com aquilo, e muitas vezes não é bem aceito. Então lamentavelmente é isso que a gente está perdendo, né? Mas às vezes eu passo esse produto que, às vezes não, como sempre, isso fora não vai. Nós passamos para os nossos colaboradores. Eles precisam, eu quero fazer lá em casa, vamos supor, o piso de uma calçada, leva para vocês. Às vezes eu boto no carro, na caminhonete, e levo para eles em casa. A maioria eu faço isso meio que é pesado, não dá para levar e não vão pagar frete para isso, né? Então a nossa obra nós não desperdiçamos. Madeira, o pedaço de telha, isso sim, a maioria das vezes acontece em desperdiçar. É pedaço que não tem utilidade. Aqui nós usa a telha de fibra cimento, no caso, né? Então tem recorte que a gente faz que não dá para reaproveitar. Mas a gente acostuma dizer o seguinte, que dá para fazer cobertura de casa de cachorro. Aqui faz muito frio na minha região, no inverno, né? E aí os colaboradores levam, a gente distribui, a gente bota num lugarzinho que as pessoas possam pegar para isso, que é bem utilizado, o que eles, no caso nós não usamos, mas eles usam bem. Esses codilite que vocês estão vendo aqui atrás, esse daqui, por exemplo, vamos ver se vocês conseguem aqui, ó. Esse daqui não desperdiça nada. Porque existe alguns lugares que você vai colocar ele e exige um pedacinho de 20 centímetros. Então, quer dizer, abaixo de 20 centímetros já não chega a ser desperdício mais, né? Só não chega a ser recorte, né? Então, isso nós não desperdiçamos, então, nós reaproveitamos. Então, na nossa obra aqui, você não vão ver nada desperdiçado. Outra hora eu vou fazer um vídeo, mas já fiz vários, então, de material que nós não desperdiçamos. Essa madeira que veio com os paletes, que algum lugar chama aí de outro nome, não sei, que veio com os tijolos empilhados, né? Então, aqui dali a gente reutiliza todos para fazer andame e para fazer aquelas madeirinhas que você bota nas tábuas para fazer emenda, né? Que está aqui atrás aqui também tem. Então, para fazer caixaria, principalmente, então nós reutilizamos. Aquilo não é comprado, que ele vem nos tijolos, nós não reutilizamos aquilo ali também, né? Até ele ficar pedacinho que não fica irrisório, né? Mas é isso aí. Eu não vou me estender muito no vídeo. Hoje era esse aqui, o vídeo de hoje era esse, tá? Até já ficou bastante longo. O vídeo de hoje era esse. E vem mais vídeo por aí, tá? Não esquece que vem o vídeo da economia depois. Isso aqui é só o início que a gente está fazendo, uma prévia, então. O vídeo em si que a gente está fazendo, nós estamos mostrando nossa obra, o dia a dia nosso aqui. Mas eu resolvi fazer esses vídeos para mostrar para vocês o que é a construção civil. Ontem nós falamos, no outro vídeo passado, nós falamos dos colaboradores nossos, a pessoa que trabalha nas obras, profissional de obras. E hoje nós falamos sobre a economia. E vamos dar continuidade depois então, tá? Espero que vocês curtam o nosso vídeo, vocês ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, porque o nosso canal é difícil. Por incrível que pareça, o pessoal da construção civil como eu, não tem muito conhecimento então da internet, tá? Eu sou um deles então. Vocês veem que o meu vídeo não é um vídeo
de qualidade, é um vídeo bem bastante básico mesmo, então. Mas é o que nós sabemos fazer, tá? Mas nós temos essa oportunidade de nós divulgar o nosso trabalho. E inclusive os meus próprios colaboradores, muitos deles não se inscrevem no canal porque eles não sabem se inscrever. Pra vocês terem a noção como é difícil então a nossa profissão. Mas vocês aí que faz parte da construção civil, que são um pouquinho mais avançados do que nós, que eu então, por exemplo, e os meus colaboradores e outros mais aqui, se inscreve no nosso canal, dá uma força pra gente aí então, pra gente continuar divulgando os vídeos. Vocês não vão se arrepender. Tem muito vídeo que é desse jeito, assim, sem conexão, mas em si tem algumas coisas que vocês tiram, vocês aproveitam pro dia a dia de vocês. Não é só na construção civil. Quando eu falo da economia, o meu projeto é esse aqui, a construção civil e a economia. Para a economia, vocês vão usar isso aqui no dia a dia. Depois eu explico para vocês aqui no vídeo direito, que isso aqui vai agradar o profissional da construção civil, o profissional do agronegócio, o profissional do varejista e atacadista. Isso aqui vai interessar para todo mundo, até para a própria dona de casa. Lá na hora dela fazer a feira dela fazer o rancho dela, que chama aqui na nossa região, chama de rancho, em alguns lugares chama feira, tá? Vai interessar para ela, interessa para todo mundo, porque a matemática interessa para todos nós. E a economia faz parte da nossa vida, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Fica na paz, fica com Deus.